Bom dia, vamos chegando. Lindo, maravilhoso dia na presença de Deus. Estamos aqui para fazer a leitura do nosso dia 23 do projeto Uma Vida com Propósitos. Vamos lá. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Me perdoe aí uns minutinhos, mas tive que me deslocar agora para casa dos meus pais e cheguei aqui correndo e o computador não ligava e pensa. Mas tá tudo certo. Tudo no tempo dele, né? Não no nosso. O que ocorre, gente? Hoje nós vamos falar sobre como crescer. Bom dia, vamos chegando. Lindo e abençoado dia. Hoje vamos falar de como crescer na semelhança em Cristo Jesus. Ontem nós falamos que nós devemos buscar ser semelhante a Jesus. Só um minutinho. Pequeno, rapidinho aqui. Muito bom. Então vamos lá. Chegando aí agora, cheguei correndo aqui na casa da minha mãe, porque eu tenho que fazer a medida da glicose do meu pai. Nós estamos fazendo aí uma bateria de exames para verificar a dosagem da medicação. Todo dia tem que fazer a medição pré e pós-prandial das refeições principais. Café, almoço e janta, então não tem jeito. Somos nós. Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é para fechar os olhos, se colocar aí naquela posição de poder. Se puder ficar em pé, colocar a mão na cintura. Levantar o queixo. Pisar com os pés bem firmes no chão. Fazendo uma base. Essa posição é a posição da Mulher Maravilha, do Super-Homem. Foi criada pelo William Marston, criador do DISC, que traduz os perfis comportamentais humanos. E foi feito um trabalho também, Amy Cuddy, ela é uma cientista que estudou isso profundamente e percebeu que quando você muda a sua fisiologia, você já automaticamente você muda o seu estado emocional, a tendência é você alimentar e retroalimentar um pensamento positivo e gerar o hormônio neurotransmissor de poder, de ação, que é a testosterona. Então aí, nessa posição, você pode ir falando aí: Senhor, te rendo graças porque o Senhor é bom e renovastes mais uma vez o dia, a minha vida. Te coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos e peço que o Senhor renove minha identidade, meu propósito. Que o meu espírito alinhe com o teu espírito e seja totalmente submisso e obediente e governe sobre a minha alma. E que minha alma dirija os meus passos, dirija o meu corpo, governe sobre todas as minhas vontades e que eu faça sempre somente aquilo que está dentro do propósito que o Senhor declarou para que eu cumpra no dia de hoje. E hoje vai ser um dia de muita alegria, de muitas realizações, um dia como qualquer outro, de curtir, desfrutar a família, de tudo que há de melhor no mundo. Que hoje seja um dia
de conhecer novas pessoas, de ter novas ideias, colocar em prática novos projetos, adquirir novas habilidades, fazer coisas novas e construir novos resultados. E agora você faz aí na sua mente uma imagem daquilo que você deseja para o dia de hoje, aquilo que está ardendo no seu coração. Já se veja fazendo, realizando, concluindo o dia com todos os ganhos, com todos os sentimentos positivos, onde você passar, colocar as mãos, pisar os seus pés, que você seja motivo de alegria, que você traga amor, luz e o servir. E agora esfrega aí suas mãos. Isso, muito bem. Quando a gente faz um movimento físico, a gente manda mensagem para o cérebro, para que ele se prepare e já comece a gerar aí essa energia positiva, fazendo seu pensamento gerar esse neurotransmissor maravilhoso da ação. Então hoje, gente, o nosso tema, como eu já citei aqui, é como crescemos. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. A propósito, disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4, capítulo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Esperam numa perpétua infância. Emperram, numa perpétua infância espiritual, quando fraldas e sapatinhos de crochê, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário em compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então, Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo para sempre. Serão determinantes para você. Diga-me, com que você está comprometido? E eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes e que levam à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? Segunda carta a Pedro,
capítulo 3, versículo 11. Aí nós vamos entrar no subtópico agora. Bom dia, vamos chegando, estamos fazendo a leitura do dia 23, do nosso propósito de 40 dias, uma vida com propósito. E agora ele coloca como existem duas partes a serem colocadas em prática, a parte de Deus e a nossa parte. Então ele fala o seguinte: tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponha em ação a salvação de Jesus, de vocês com temor e tremor, pois o Deus quem efetua em você, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12 e o 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual, pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se excita para desenvolvê-lo. Você exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Para quem ainda não viu os vídeos anteriores e tiver curiosidade de saber como essa história começou, quais são os passos, tudo que ele nos trouxe aqui de conhecimento e do que nós devemos fazer para construirmos esse estilo de vida com propósito, vai lá no meu canal do YouTube, assista os vídeos. E se fizer sentido para você, curta, comente, encaminhe para que outras pessoas também possam ter acesso a essa mensagem que Deus quer mandar para mim e para você. Muito bom dia, seja bem-vinda, muito bem-vindo. Tô aqui arrumando meu... Tô vendo aqui que eu saí correndo, nem olhei no espelho direito. Então aqui, gente, nós falamos sobre duas coisas que nós precisamos colocar. Na verdade, uma é a nossa parte, a outra é a parte de Deus. Primeiro é agir. Dar o primeiro passo e depois Deus vai se encarregar de fazer o que é justo, perfeito e a maior vontade, né? Boa, perfeita vontade dele nas nossas vidas. E agora fala sobre reprogramar o nosso piloto automático. Aqui ele coloca duas maneiras para que nós possamos fazer essa reprogramação. Então vamos lá, dar sequência. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar.
Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Imagine-se viajando de lancha no lago com um piloto automático, ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentirá constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: eu vou esforçar para comer menos, fazer mais exercício, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural. Então, você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de pensar. Romanos 12, 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual em seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar. Ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais, você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo pensa. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte de comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5.
O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela a quantidade de informações bíblicas e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé, e nossa crença deve ser confirmada por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos por exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 2. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Então, gente, aqui ele traz coisas importantes. E ele trouxe aqui um conhecimento sobre como o nosso cérebro funciona. Como ele funciona em relação às nossas crenças, que determina as nossas ações. Nosso comportamento são as nossas crenças. E quando nós buscamos fazer algo diferente, é quando a gente se percebe indo contra algo que a gente fez talvez durante muitos anos. Que é igual ele colocou o exemplo aqui de começar a fazer exercício físico, parar de comer alguma coisa, por exemplo, doce, parar de beber, parar de fumar. O nosso corpo, o cérebro vai achar estranho e vai dar sinais para que você volte para aquele padrão que você estava acostumado. E todas as vezes que você fizer diferente, ele vai tentar te puxar para o padrão. E é o momento em que nós precisamos persistir. E aqui ele está falando, pura e simplesmente, mudar a maneira de pensar. Mudando as vossas mentes, mudando a maneira de pensar, de agir, de sentir. Nós passamos por uma verdadeira metamorfose, transformação. E o nosso objetivo aqui não somente é mudar a maneira de pensar para simplesmente pensar de uma forma diferente, mas para construir cada vez mais essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Fazer com que nós comecemos a nos comportar, a pensar como Jesus, a agir como Jesus e espelhar a semelhança que Ele pretende para mim e para você. Fomos formados em imagem e semelhança de Deus e através da graça imerecida de Jesus ter vindo e se dado como sacrifício vivo, Ele nos deu a oportunidade, segunda chance de permanecermos na sua convivência, sermos membros da sua família e voltarmos a espelhar a sua imagem e semelhança.
E no capítulo anterior, que foi o 22, foi exatamente esse tema, nos tornar semelhante a Cristo. E aqui ele nos deu alguns passos, né, de como podemos nos tornar semelhante a Cristo. Falou sobre a cooperação com a obra do Espírito. Ele falou sobre que não devemos nos moldar somente às circunstâncias, mas nós devemos nos permitir que as pessoas, as circunstâncias nos moldem através dos nossos pensamentos também. Falou sobre o processo de crescimento, que é lento e longo, é um processo, não é automático. E aqui ele falou bastante sobre quando a gente fala de identidade de Jesus. Ontem eu cheguei a citar, bom dia, vamos chegando, estamos aqui fazendo a leitura e a reflexão do capítulo 23, dia 23, de Uma Vida com Propósitos, do nosso projeto. E eu fiquei de citar para vocês as citações de João, do Evangelho de João, sobre os 7 eu sou de Cristo. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eu trouxe aqui para vocês. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil de fazer a citação. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. Quando ele fala isso, ele diz: aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Registrem, gente. Peguem aí um post-it. Faça como eu, ó. Comecei a fazer aqui meu registro para colocar no lugar visível. E o ideal é não só fazer a citação, mas escrever mesmo o versículo, para que você tenha facilidade de pegar, ler e repetir para você, como uma forma de exercitar essa palavra na sua vida no dia de hoje. O terceiro é: eu sou a porta de ovelhas, porta das ovelhas, onde ele fala: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará a postagem. João 10, versículo de 7 a 9. O quarto, ele fala: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os apanha e dispersa o rebanho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo de 11 a 15. O quinto eu sou, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? João capítulo 11, versículo 25. O sexto eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E o sétimo eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João capítulo 15, versículo de 1 a 5. E essas 7 falas de Jesus no Evangelho de João. Bom dia, muito bem-vindo.
Estamos aqui fazendo uma reflexão do dia 23 do nosso projeto Uma Vida com Propósitos. Vou mostrar aqui a capa do livro mais uma vez. E se você ainda não adquiriu, sugiro adquirir. Vale muito a pena reler, lembrar quais são os passos e colocar em prática cada uma dessas ações para realmente se tornar filho obediente, se tornar, saber quem você é, onde tudo começou, responder o porquê você está aqui, saber o porquê que você foi planejado, qual é o objetivo de Deus com a sua vida. Tá tudo aqui, gente. Nós já lemos todos esses capítulos. Os 7 primeiros dias fala sobre exatamente como descobrir uma jornada. A primeira pergunta a ser respondida é essa aqui, ó. Afinal de contas, por que estou aqui? São os 7 primeiros dias do livro. Já no segundo, ele traz o motivo pelo qual fomos planejados, que são os 7 dias subsequentes, do 8 ao 14. Do 9, aí do 15 em diante até o 21, ele traz por que nós fomos formados, que é para fazer parte da família de Deus, e ele vai clarificar isso, falando cada dia pontos importantes para que nós façamos essa reflexão. E no dia 22, que é o bloco que nós começamos ontem, hoje nós estamos lendo o dia 23, ele trouxe o motivo pelo qual nós devemos nos tornar semelhante a Cristo e como fazer isso, os passos para que isso se torne uma realidade na nossa vida. E quando nós falamos do dia 22, ficou claro que para que nós nos tornemos um em Cristo, né, um com Ele, e saibamos quais são os pontos que nós devemos trabalhar para sermos semelhantes a Ele, me veio muito claro no meu coração que é preciso saber primeiro quem é Cristo. Primeiro, a que ele se propõe. E lá em João, no Evangelho de João, tem 7 citações dele, ele falando quem ele é. Então, assim, eu trouxe hoje para vocês quais são esses versículos. Os 7 eu sou de Jesus Cristo, porque aí fica bem claro o que ele nos pede, qual é o nosso comportamento, qual deve ser o nosso pensamento. E aqui no dia 23, que é o dia de hoje, traz exatamente 2 passos, primeiro 2 atitudes, que é para que nós desenvolvamos aí esse crescimento. Porque não é igual você ligar uma tomada, liga e desliga. Tipo, hoje eu tô aqui e não estou semelhante a Cristo. Aí eu vou lá, ligo a tomadinha e passo a ser semelhante agora. Não. É um exercício, é uma construção. É igual uma semeadura. Por exemplo, uma semente de maçã. A semente, ela não sabe para que ela nasceu. Mas se ela se apegar ao ego dela, ela não vai querer cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada. A semente, ela não nasceu para ser semente e nem para viver como semente. A semente nasceu para dar frutos. E esse é o propósito dela. Nós sabemos, olhando para uma semente, que uma semente é uma semente. Se você abrir uma maçã, você vai ver que ali dentro tem várias sementes. Mas você não sabe quantas maçãs vão ser produzidas através de cada semente daquela. E isso aí eu faço uma metáfora com a minha vida e com a sua vida. Você é essa semente. Você pode dar frutos. E aqui a ação que ele nos pede ele fala, ação e efeito. A ação é a nossa parte. E a parte de Deus é o efeito. É a expansão daquilo, é a multiplicação do que nós começamos a fazer. Mais uma vez vem Deus nos trazer essa clareza de que nós não somos autossuficientes,
nós não fazemos nada sozinho. E aqui ele coloca principalmente que nós devemos mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e nossa maneira de sentir. Mais uma vez fica claro que nós temos que trabalhar a nossa mente, mudarmos a nossa atitude, para que a gente tenha realmente esse coração segundo o coração de Deus e o pensamento recorrente de que nós vamos nos tornar imagem e semelhança de Cristo. Então é muito legal se você tiver feito a anotação aí dos 7 versículos. Recomendo que você tenha à mão para estar relembrando quem é Jesus Cristo, quem ele diz que é. Porque nós tivemos já várias oportunidades de saber o que ele fez, quais foram os ensinamentos, qual é a estrada que ele nos pede para percorrer. Mas ali ele fala, ele próprio fala, eu sou. São 7 eu sou. E quando nós falamos de transformar as nossas mentes, mudando a nossa maneira de agir, de pensar e de sentir, está bem claro que não vos conformeis com esse mundo, né? Está bem claro na Bíblia. E ele fala especificamente da formação de crenças, porque quando nós usamos a nossa mente, o lado racional, nós temos 2 lados, né? O lado direito e o lado esquerdo. Um é a razão e o outro é a emoção. E a razão somente, ela vai ser igual você pegar e fazer uma conta, 2 mais 2 igual a 4. Mas a emoção é a forma que você vai interpretar a realidade e é como você vai fazer o uso desse conhecimento, que 2 mais 2 é igual a 4, no momento certo, na medida certa. E equilibrar tudo que você... Eu falo que é canalizar. O sentimento é algo que você precisa canalizar e potencializar. E não segurar ele para você. Ele tem que vir e você devolver. Ele vai servir como uma mola propulsora. Que ao invés de você ficar buscando, guardando, né? Falar, não, eu sou forte. Tudo que vier em cima de você, você ir acumulando. A tendência é uma hora estourar e você não conseguir lidar com essa energia que chega. E a emoção, gente, aqui quando ele fala das 2 maneiras, né, que nós precisamos, a segunda maneira mais rápida, né, ele fala sobre as maneiras que nós temos. Ou a gente força, que ele deu um exemplo de uma metáfora, como se fosse um piloto automático de uma embarcação que já está ali programada para seguir uma rota. Então nós temos 2 formas, ou nós ficamos forçando através da atitude somente, virar o timão para mudar a rota, ou nós vamos lá na raiz, onde houve aquela programação inicial e reprogramamos a rota. E trazendo para a nossa vida, é exatamente percebendo onde foi que eu construí um pensamento recorrente, uma crença de que eu não sou imagem e semelhança de Deus, por exemplo. De que eu não sou luz. E pegar os 7 eu sou de Jesus Cristo e exercitar na minha vida e na sua vida. Mas mudando, primeiramente, a maneira de pensar. E como podemos fazer isso? Mudar a maneira de pensar. Lendo, conhecendo melhor quem foi Jesus. Quem é Jesus. Como ele se comportou. Como ele pensava, como ele agia. Como ele canalizava as sensações.
E aí eu perguntei para você, tá fazendo sentido essa jornada? Ele traz para nós aqui como um arrependimento, né? Uma forma de nós lidarmos com essa reprogramação. É como se a gente mudando a rota, é como se a gente se arrependesse. É que fala, o Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Então, quando a gente muda de ideia, é porque nós experimentamos algo melhor ou percebemos que a ideia inicial não leva a um lugar muito agradável ou um resultado positivo. E nós precisamos de 2 etapas, ele deixa claro aqui. Alteração mental. Seriam 2 estágios, né? O segundo estágio é a mudança que leva a pensar como Jesus. É começar a ter pensamentos maduros e não pensamentos infantis. Isso é muito bacana. Não pensar em nós somente, de forma egocêntrica. E o primeiro estágio é a alteração mental mesmo, gente, e alterar os pensamentos. E hoje nós temos esse tema aqui para reflexão, que é nunca é tarde demais para começar a crescer. Tem gente que pensa, mas eu já estou velho, até mesmo para aprender uma nova habilidade, para sair de um estado, talvez de um trabalho que não traga mais energia, que não traga mais alegria. Mas aqui deixa bem claro, nunca é tarde para crescer, para aprender, para recomeçar. E o versículo para memorizar de hoje, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus e é isto aquilo que é bom, agradável e perfeito a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Algumas traduções falam diferente, mas vou repetir aqui. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. E a questão para meditarmos hoje: em que área preciso parar para parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? É eliminar esses pensamentos recorrentes, essas convicções que foram colocadas para que você acredite. E acredite, amigo, amiga, tem muitas crenças que são limitantes para a nossa prosperidade e que muitas vezes foram gravadas na nossa mente pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas circunstâncias que nós vivemos, talvez até por um forte impacto emocional de alguma situação vivida. Mas isso não diz quem você é, não determina quem você vai se tornar. Por isso a provocação de parar, analisar e perceber que existe 2 possibilidades. Primeiro, uma escolha de querer mudar. Segundo, um exercício de mentalizar e mudar a sua forma de pensar. Perceber quando você está insistindo num pensamento e fazer com que esse pensamento seja mudado, reimpresso aí no seu consciente com o pensamento de Deus. Todas as vezes que você repete um versículo desse, você vai imprimindo uma nova imagem em cima daquela antiga, que talvez hoje determine um padrão de comportamento, pensamento, sentimento na sua vida. E se você repete,
É como se você fosse fazendo camadas. Coloca uma, depois você põe outra, depois você põe outra, depois você põe outra, depois você põe outra. Então a primeira camada, ela vai ficando tão lá atrás, tão lá embaixo, que ela vai sendo praticamente apagada. Então quando você repete para você mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo, é Jesus falando. Mas você sabe que você é imagem e semelhança dele. Então você pode exercitar seu caminho, a verdade e a vida. Todos os dias da sua vida. Muito bom dia para quem está chegando aí agora. Estamos finalizando aqui a nossa reflexão do capítulo 23 do nosso projeto. Aqui nós trouxemos duas maneiras que Deus coloca para que nós desenvolvamos aí esse crescimento espiritual, esse crescimento em semelhança. Ontem nós falamos sobre nos tornar semelhante a Cristo e hoje como fazer essa musculatura crescer, exercitar, assim como nós vamos à academia exercitar os músculos físicos, nós precisamos exercitar a nossa mente, exercitar a nossa espiritualidade, fazer crescer esse coeficiente que hoje faz total diferença. As empresas antes contratavam pelo QI. Aí passou um tempo, começaram a contratar as pessoas pelo QE. Hoje, o que é mais avaliado é o QS. O currículo muito pouco importa. Tem empresa que não está nem importando se você tem diploma, se você tem qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eles estão buscando são experiências. Aquela pessoa que viveu mais diversidade de experiência. Fez job rotation, ou seja, rotacionou em vários papéis dentro de cenários diversos e está trazendo várias vivências, vários comportamentos já validados. E isso inclui essa capacidade de criar novas perspectivas, da neuroplasticidade mental, que é uma capacidade que nós temos todas as vezes em que nós fazemos uma metanoia, mudança de rota. Aqui na Bíblia ele traz como arrependimento, que é mudar de ideia. Todas as vezes que mudamos de ideia e seguimos por um outro caminho, construímos uma outra trilha neural também na nossa mente. Desculpa, a garganta hoje meio arranhando. E essa capacidade do cérebro de criar novas conexões sinápticas é que nos permite também mudar a nossa mente e não nos conformarmos com as circunstâncias, com as condições que vivemos, com aquilo que disseram para nós que nós deveríamos ser, nos tornar e viver. Nós não fomos feitos para viver na pobreza. A pobreza, gente, é resistência. E a prosperidade é natural. Ela tem que ser natural. Se você entender isso e parar de percorrer as coisas, percorrer aquilo que realmente faz sentido para mim e para você, assim como diz lá, buscai a Ele e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ele é simples quando ele fala. E as coisas de Deus são simples. São simplesmente, já até fala, simplesmente naturais.
Tudo que Deus fez é natural. E o que o homem faz é usar os recursos naturais para criar, produzir coisas artificiais. O nosso sentimento, como nós estávamos falando aqui, é uma interpretação da realidade. É uma interpretação, não é natural, é imaginativa. É onde nós temos a capacidade, é a hora que a gente tem que canalizar e potencializar essa energia, mas para produzir resultados e não ficar guardando isso, acumulando isso dentro do coração, porque isso aí é o que vai fazer vir consequências desastrosas muitas vezes se você ficar se apegando a fatos do passado e acumulando sentimentos tóxicos, negativos. Você vai entrar em depressão. Se for um sentimento de projeção de coisas que você ainda não alcançou, realidade somente imaginativa, e você ficar antecipando sensações por não ter ainda conseguido alcançar, você vai estar gerando muita ansiedade, você está com um olhar muito voltado para o futuro. O ideal é estarmos hoje, porque nós só temos hoje para pensar, para agir e para sentir e produzir os efeitos que nós precisamos viver no dia de hoje. Exatamente, vamos lá. Acho que eu já falei tudo. Vou repetir aqui agora para vocês qual é o versículo que nós precisamos mentalizar hoje. A pergunta para quem chegou aí depois. Tá quase no horário, né? Hoje eu acabei entrando uns minutinhos depois. Tive que vir aqui para casa dos meus pais. E aí o computador não estava ligando. Ó, tá chegando aí um amigo hipnoterapeuta. Tudo bem, Beto? Um beijo. Então vamos lá. Dia 23, nós falamos sobre exercitar esse crescimento, mudando a nossa maneira de pensar. E o versículo é Romanos 12, 2. Eu vou ler o da minha Bíblia, que eu gosto tanto dessa tradução. Onde é que eu vou abrir aqui? Aqui ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Isso aqui é lindo, gente, porque através da mudança da mente, nós mudamos tudo. Nós somos capazes de mudar tudo. E aí eu convido você aí agora, onde você estiver, nós vamos finalizar aqui com aquele momento de visualização. Pode ser que a live caia até antes de eu finalizar, mas eu sempre gosto de gerar uma experiência para que você perceba que o que sua mente vê, o seu corpo vai perseguir para alcançar. Então fecha os olhos, faz uma respiração profunda, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Se coloque numa posição confortável, segura e agradável. E nesse momento, forme aí na sua frente uma tela bem colorida. E perceba que a partir de agora, você vai exercitar o 7 eu sou de Cristo. Eu sou o pão da vida, João 6,35 e 6,41.
você pode, através da semelhança que você tem em Cristo Jesus, se tornar o pão da vida onde você estiver. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Se perceba aí, se tornando semelhante a Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Você é imagem e semelhança. E se você estiver com Cristo, você certamente entrará com Ele e será salvo. Eu sou o bom pastor. Você pode se ver sendo um bom pastor, conduzindo pessoas, ajudando pessoas a sair de um lugar que não é aquilo que elas merecem estar vivendo, acreditando serem, vivendo na escassez, vivendo na pobreza. A pobreza é resistência e você pode ver a abundância, a prosperidade. E você ajudar pessoas a se tornarem pessoas prósperas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer nele não morrerá, mas viverá para todo sempre. Em João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você também pode ser o caminho, a verdade e a vida através das suas ações. Através da sua experiência, da sua vivência, você se tornar um exemplo. E eu sou a videira verdadeira, aquela que dá os ramos certos, o agricultor, aquele que permanece em mim e eu nele, dará fruto. Jesus deu fruto, você é capaz de dar os melhores frutos. Você é uma videira verdadeira. Receba, renove a sua identidade aí naquele que te criou. Você é imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para prosperar, alcançar a prosperidade e a riqueza através do canal de sabedoria, da fonte que é Deus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício vivo. E essa imagem vai ficando grande, enorme aí na sua frente, e você vai vendo e percebendo que você pode mudar a tua maneira de pensar, lendo, reforçando todas essas frases aí na sua mente, todos os dias e todas as vezes, sempre, todas as vezes que você tiver dúvida de quem você é, você vai ler esses 7 versículos e você vai reforçar que você é a imagem e semelhança do Criador. Que ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus, e você pode, todos os dias, renovar a tua identidade e o seu propósito. Todos os dias pedir para que Deus alinhe o seu espírito no seu espírito, governe sobre a sua alma, e que sua alma seja completamente submissa à vontade de Deus, para guiar o seu corpo para realizar somente aquilo que está dentro do propósito que Ele colocou para a sua vida até então. E que hoje, o dia de hoje, sempre vai ser o melhor dia da sua vida até então. Você vai renovar suas energias, você vai gerar um neurotransmissor e colocar em prática aquilo que você precisa colocar em prática no dia de hoje, para prosperar e desfrutar de tudo que há de melhor. Com a tua família, com seus filhos, com seu companheiro, companheira, com seus amigos. E você vai ser luz para o mundo, sal para a terra. Você vai ser tempero onde você estiver, onde você passar. E onde há luz, as trevas não prevalecerão. E se você reconhece que é semelhança de Cristo, luz da vida, luz do mundo, você também tem um brilho especial aí dentro de você. Isso, perceba